Mesmo que as áreas desertas possam parecer frias e desoladas às vezes, elas geralmente são tudo menos isso. Quando os humanos vão embora, a natureza assume o controle. A influência da Mãe Natureza, de certa forma, faz com que as antiguidades decadentes pareçam ainda mais notáveis do que eram antes. Os prédios vazios acabam sendo absorvidos pelas plantas e, em alguns casos, pelo próprio solo, deixando apenas um tênue vestígio de nossa presença humana. Descobrimos 10 desses lugares desertos que foram recuperados pela Mãe Natureza e oferecem um vislumbre de um mundo sem interferência humana. Taprom. O Templo de Taprom é inegavelmente um dos mais populares e maiores dos vários descobertos em Angkor Wat. As paredes em desintegração do templo foram cobertas por raízes de árvores maciçamente crescidas. A construção de Angkor Wat começou no século XII e foi supervisionada pelo rei Jayavarman VII. Como enormes raízes de figueiras se entrelaçaram através das paredes do templo e do solo protuberante, a maioria das passagens neste templo budista agora é praticamente intransitável. Taprom, no entanto, ainda está aberto ao público e pode ser visto dos pátios. Os visitantes do local separaram algumas partes para preservação, como a conhecida árvore crocodilo. A notável engenharia do antigo Império Khmer está em plena evidência em Taprom. Hoje, a selva circundante envolveu quase totalmente o templo, com suas raízes e plantas absorvendo as antigas muralhas. A cidade de San Juan, Parangaricutiro. Os restos de uma igreja comemoram o local onde a vila de San Juan Parangaricutiro prosperou até ser engolida por lava e cinzas do vulcão Paricutin, um dos vulcões mais jovens da Terra, no estado de Michoacán, no oeste do México. Quando o Vesúvio entrou em erupção no sul da Itália, destruiu a cidade de Herculano e várias outras comunidades, incluindo Pompeia. Da mesma forma, quando Paricutin entrou em erupção em 1943, destruiu a cidade de onde derivou seu nome, assim como San Juan Parangaricutiro. Ao contrário do enorme vulcão italiano, que provavelmente matou milhares quando entrou em erupção, a erupção vulcânica mexicana não causou vítimas durante sua incrível erupção. Felizmente, os moradores da área conseguiram fugir antes que a lava começasse a fluir para a vila. Hoje, San Juan Parangaricutiro é uma atração turística, uma região desolada e coberta de lava, exceto pelos restos da igreja, a Torre do Sino, uma parte da fachada e um altar. Tudo isso sobreviveu e ainda é usado pelos moradores locais que vêm acender velas e rezar. New World Shopping Mall, Bangkok, na Tailândia. O dilapidado e abandonado New World Mall, no bairro de Bang Lao Phu, em Bangkok, foi desenvolvido no início dos anos 80. No entanto, durou apenas 15 anos antes de fechar para sempre. Há uma série de razões para o seu desaparecimento, incluindo uma história de infortúnios como incêndios, desmoronamentos e construção descontrolada de seus andares superiores. Os andares superiores do shopping também o tornaram mais alto que o vizinho Grand Palace. Depois que os níveis mais altos foram parcialmente demolidos, deixando o prédio sem telhado, o térreo ficou com quase 465 metros quadrados de espaço totalmente inundado. Isso resultou em um grande surto de mosquitos, que se tornou uma séria preocupação no bairro. Vendedores e moradores decidiram resolver o problema sozinhos e começaram a jogar peixes na lagoa para combater a infestação de mosquitos. Isso levou a população de peixes a crescer em abundância ao longo do tempo. O ecossistema peculiar em um ponto abrigou aproximadamente 3.000 carpas, bagres listrados, peixes de manga e outras espécies. A história do shopping de peixes deserto acabou virando notícia mundial por volta de 2015 e chamou muita atenção. Infelizmente, por questões de segurança, os peixes foram posteriormente recolhidos com redes, com a intenção de drenar a lagoa posteriormente. Colônia penal da Ilha Ross, Índia. As Ilhas Nicobar e Andaman são compostas por mais de 500 pequenas ilhas. Um deles é conhecido como Ross Island. Na década de 1850, as autoridades britânicas na Índia começaram a usar a ilha como um assentamento de condenados, principalmente para conter e proteger um número significativo de detidos da rebelião indiana de 1857. Ao mesmo tempo em que os britânicos estabeleceram a colônia prisional, eles a designaram como centro administrativo de todo o arquipélago e deu continuidade à construção de diversos equipamentos e casas no local. Milhares de seus habitantes foram mortos quando um grande terremoto abalou a área em 1941.
Os japoneses posteriormente assumiram o controle da ilha e usaram sua posição estratégica como um porto seguro durante a Segunda Guerra Mundial. Bunkers foram erguidos para defender os soldados japoneses, mas a propriedade foi devolvida à Índia após a guerra. Hoje, Ross Island está de volta nas mãos da Marinha Indiana. Uma vez fugindo com as pessoas, agora está deserta e totalmente invadida por trepadeiras da selva. A cidade de Kolmanskop, Namíbia. No início do século XX, corporações de mineração alemãs desembarcaram em um trecho do deserto de Kalahari, abastecido apenas por uma pequena estação ferroviária, a 10 quilômetros da costa da Namíbia. Kolmanskop, o assentamento que surgiu da areia, viria a produzir 12% dos diamantes do mundo em 1912, momento em que a Namíbia estava sob domínio alemão. Como resultado, a pequena cidade mineira passou de uma coleção miserável de estruturas de madeira para uma notável exibição de design europeu, até ostentando uma sala de música e um belo pub. No entanto, quando as fontes de diamantes mais ricas foram localizadas mais ao sul, os caçadores de fortunas foram embora e as dunas se precipitaram. A areia se move muito no deserto da Namíbia devido ao seu clima seco e ventoso. Os últimos habitantes da cidade partiram em algum momento entre 1955 e 1960, deixando a pitoresca cidadezinha para ser recapturada pelas tempestades de areia da Namíbia. Como resultado, a areia começou a se acumular nas estruturas ornamentadas, deixando-nos nada mais do que relíquias de uma época passada, finalmente recuperadas pelas dunas. O Vale dos Moinhos, Sorrento, Itália. A primeira coisa que vem à mente quando se pensa na Itália é sua arquitetura deslumbrante, vinhos delicados, arte maravilhosa e cidades costeiras incrivelmente bonitas. A cidade fica em um penhasco com vistas incríveis para a Baía de Nápoles. Sorrento também é conhecida como o berço do conhecido. Embora existam inúmeras atrações dentro e ao redor de Sorrento, alguns locais notáveis menos conhecidos não devem ser esquecidos. Uma histórica serraria e farinha abandonada pode ser encontrada a poucos minutos a pé da praça principal da cidade. As históricas estruturas de pedra de Il Vallone dei Moligni ou Vale dos Moinhos, outrora o coração pulsante das atividades de fabricação de massas da região, agora estão enterradas sob uma vegetação densa. Depois de vê-lo, é difícil negar o fascínio do antigo moinho. As plantas cresceram demais nas escadarias, nos caminhos circundantes e no próprio moinho. A abundância de trepadeiras e samambaias rebeldes, que imitam uma torre de conto de fadas em um reino mágico, só aumenta a atmosfera misteriosa de mistério e histórias esquecidas. A aldeia pescatória de Outova, na China. A vila de pescadores de Outova está localizada em uma ilha no arquipélago de Xingxi, a menos de 100 quilômetros das movimentadas ruas de Xangai. Os moradores começaram a deixar a vila na década de 1990, e Outova foi completamente envolvida pela vegetação em menos de 30 anos. Surpreendentemente, era uma comunidade de pescadores com 3.000 moradores, apenas uma década antes de ser abandonada. Quando o suprimento de frutos do mar da ilha se tornou insuficiente, os pescadores mudaram suas famílias para o continente, com alguns retornando depois para escoltar os turistas. Hoje, apenas turistas aventureiros se aventuram na ilha. Os visitantes gostam de visitar as casas antigas e abandonadas, que muitas vezes têm um ar de museu, com relíquias do passado, como utensílios domésticos e móveis. Infelizmente, os moradores tiveram que colocar sinais de alerta porque algumas das estruturas são consideradas perigosas para explorar devido à vida vegetal que acelera sua deterioração final. Ruínas de Carby de Wilson, Quebec, Canadá. Embora muitos visitantes do Gatineau Park estejam familiarizados com as ruínas de Carby de Wilson, eles podem não estar familiarizados com o homem que as construiu. Thomas Leopold Wilson, nascido em 1860, em Woodstock, foi um precursor da indústria eletroquímica norte-americana, com mais de 70 patentes. A fama e o apelido do inventor derivam principalmente de sua descoberta de uma técnica de fabricação de carboneto de cálcio enquanto trabalhava nos Estados Unidos em 1892. Como é frequentemente o caso, esta descoberta foi possível por uma série de coincidências. Embora Carbide tenha garantido um imóvel no início de 1900, seu projeto de construção nunca foi concluído, pois ele morreu antes que pudesse ser concluído. A única coisa que resta hoje é a casca vazia do edifício que nos dá um vislumbre da beleza que poderia ter sido.
Os numerosos espaços vazios que teriam sido janelas se entrelaçaram na vegetação retorcida do parque. Uma cachoeira bem ao lado da estrutura completa a invasão da natureza. A Vila Fantasma de Kayakköy, Turquia. Kayakköy é uma pequena vila localizada perto dos resorts populares de Ulu Deniz e Fethiye. No entanto, é desolado e desprovido de vida. Suas casas estão caindo aos pedaços e as ruas estão desertas. No entanto, Kayakköy estava em plena floração por volta da virada do século XIX. Escolas, igrejas, lojas e empresas estavam movimentadas e, de fato, a vila estava florescendo. A reviravolta e a parte mais importante de sua história reside no fato de que turcos e gregos coexistiram dentro da cidade. Fora de suas crenças e educação, esses dois grupos étnicos viviam uma vida integrada e todos tentavam ter uma vida decente. Kayakköy foi vítima de uma série de eventos históricos, incluindo a perda da Primeira Guerra Mundial, o colapso do Império Otomano e a tentativa de anexação grega da região da Anatólia. A assinatura do Tratado de Intercâmbio de População Turco-Grego, no entanto, foi inquestionavelmente o último prego no caixão. Essencialmente, os cristãos gregos foram deportados da Turquia, enquanto os turcos muçulmanos foram expulsos da Grécia. Quando um terremoto ocorreu, os poucos habitantes que permaneceram finalmente foram embora. Nosso mundo tem bastante coisas a conhecermos, e juntos vamos explorar um pouco dele. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal para não perder nada aqui no Curiosidade Ativa. Nos vemos em breve.